Agora, olha só, questão número 1, pessoal, está assim. O 1 ali quase não apareceu, então vamos colocar aqui, ó, questão número 1. O que cobra da gente? Observa só. Onde intervém o favor e as doações, abate-se os obstáculos e desfaz-se as dificuldades. Em termos de norma culta, podemos dizer que as 3 formas sublinhadas estão corretas, as 3 formas sublinhadas estão incorretas, somente as 2 primeiras formas estão corretas, somente as 2 últimas formas estão corretas, somente está correta a primeira forma. O que nós temos de fazer? Localizar o sujeito de cada uma delas. Onde intervém o favor e as doações. Se eu perguntar que é que intervém para localizar o sujeito, é o favor e as doações. Aqui é um sujeito. E nota, pessoal, que é um sujeito composto, pois existem 2 núcleos. Eu tenho favor e tenho doações. Então, alguns podem pensar assim, pô, então tá errado. Intervém é plural, se é plural, o acento é circunflexo. Calma, tá? Calma. Vamos aqui a algumas explicações importantes. Primeiro, pessoal, sim, existe uma diferença aqui em relação ao verbo vir e derivados do verbo vir, como o intervir, em termos de concordância. Olha só, ele vem, eles vêm, ele intervém e eles intervêm. Muito bem. Ele vem, eles vêm. Na forma primitiva, só recebe acento plural. Eles. É um acento diferencial mostrando, pessoal, que o sujeito está no plural. Porém, na forma derivada, as 2 recebem acento. O singular, ele intervém, acento agudo. Plural, pessoal, acento circunflexo. Ok. Mas a banca FGV foi além, foi muito além. Por quê? Ela cobrou a concordância, a regra da concordância com o sujeito composto. E aqui que complica um pouquinho. Letra A, pessoal. O pai e a mãe. O pai e a mãe veio. O pai e a mãe veio ou o pai e a mãe vieram. O que vocês acham? E letra B. Veio, vieram, o pai e a mãe. Bom, nos 2 casos o sujeito é composto. Olha comigo, na primeira, quem é que veio? O pai e a mãe. Núcleo, pai e mãe, sujeito composto. Na de baixo, letra B, mesma coisa. Veio, vieram, o pai e a mãe. Quem é que veio? O pai e a mãe. Núcleo, o pai e a mãe. Só que há uma diferença. A gramática chama de sujeito composto anteposto e sujeito composto posposto. Esse sujeito composto da letra A está anteposto. Aí, pessoal, o verbo concorda com os núcleos. O pai e a mãe vieram. Claro que existem algumas exceções, exceção da exceção da exceção, que a FGV nunca cobrou, nunca vai cobrar, nem outras bancas. Então tem que saber isso aqui. O pai e a mãe vieram. Depois, na de baixo, o sujeito composto está depois do verbo, por isso o nome posposto. Aí é opcional. Quando o sujeito composto estiver posposto, ou ele concorda só com o mais próximo, veio o pai e a mãe, ou com os 2 núcleos, vieram o pai e a mãe. Então aqui ó, é ou, pessoal, ou. Então por isso que na questão ele pode apenas concordar com o mais próximo, intervém o favor e as doações. Também poderia ser, pessoal, intervém com acento circunflexo, concordando com o favor e concordando com as doações. Esse sujeito composto está posposto, por isso é opcional. Mas a primeira não está errada. O que vale é a primeira não está errada. Então, as 3 formas sublinhadas estão incorretas. Letra B pode riscar. Somente as 2 primeiras formas estão corretas. A primeira está correta, daí a segunda não sei. Somente as 2 últimas formas estão corretas? Não, isso eu tenho certeza porque a primeira está correta.
Depois vem a concordância com esse se. Abate-se ou abatem-se os obstáculos. Bom, pessoal, quando houver o se, eu quero localizar o sujeito. Lembra? Vimos, quem está acompanhando o curso, quem está acompanhando as nossas aulas, eu já mostrei isso aqui em funções sintáticas. Tá? Vai lá no vídeo da FGV de funções sintáticas. A pergunta para localizar o sujeito é que ser mais o verbo. A resposta é o meu sujeito desde que não haja preposição no início e desde que haja resposta, né? Abate-se os obstáculos. Que é que se abate? Os obstáculos, sujeito. Então, pessoal, tem de ser abatem-se. E nota que eu poderia passar para a voz passiva analítica. Os obstáculos são abatidos. Então, está errada. Errada esta concordância aqui. E depois desfaz-se as dificuldades. Que é que se desfaz? As dificuldades. Sujeito, portanto, deveria ser desfazem-se. Na voz passiva, as dificuldades são desfeitas. Então, as duas últimas estão erradas. Letra A. As três formas sublinhadas estão corretas. Não, as duas últimas erradas. Canadá. Somente as duas primeiras formas estão corretas. Também não, porque as duas últimas estão erradas. Somente está correta a primeira forma. Equador, pessoal, é o nosso gabarito. Muito bem. Questão número 2. Observa. 69% dos entrevistados no Brasil relataram o hábito de assistir à TV enquanto se alimentam. Temos aqui uma concordância que envolve elementos de porcentagem. Porcentagem. A frase abaixo que mostra incorreção nesse tipo de concordância é: primeiro, vamos relembrar qual é a concordância, qual é a regra da porcentagem. Aqui é bem simples. Pessoal, quando houver porcentagem, a regra é assim, ó, opcional, se possível. Hã? Claro, a gramática só fala para nós que é, pessoal, opcional. Eu coloquei ali um se possível. Opcional, se possível. Eu vou explicar por quê. Imagina comigo aqui, letra A, 40% do povo quer, 40% do povo querem mudanças. Depois eu coloco assim, ó, letra B, 1% das pessoas quer ou querem ficar lá. Olha só, aqui é possível. Poderá concordar com 40%. 40% querem. Ou poderá concordar com o povo quer. Então é opcional, claro que é uma concordância, é uma exceção, né, pessoal? É um caso particular, porque o povo está preposicionado, mas mesmo assim há a concordância por atração ali. 1% das pessoas pode concordar com 1% quer, ou pode concordar com pessoas, 1% das pessoas querem. Então aqui também é ou. Mas por que se possível? Vamos imaginar que eu colocasse assim, ó, 40% das pessoas sonhar ou sonham com melhores condições e Dinamarca, 1% do povo votou ou votaram. Olha só, pessoal, nas duas últimas não há a possibilidade de ser opcional. Em Canadá, 40% pessoal sonham ou pessoas
sonham. Em Dinamarca, 1% votou ou o povo votou. Então, por isso que a questão do opcional é se for possível. Agora vocês entenderam o se possível. Será opcional se possível. Então, vem comigo, pessoal. 5% da turma vieram. Pode ser concordando, vamos pegar aqui, ó, concordando com 5%. Correta. 89% dos brasileiros mostram. Aqui pode ser tanto com 89% quanto com brasileiros. Correta. 1% dos entrevistados demonstraram. Pode ser concordando com entrevistados. Poderia ser demonstrou também. Como na letra A, 5% da turma poderia ser veio. Chegou apenas 3% dos convidados. Olha aqui, ó. Quem é que chegou? 3% dos convidados. Ou concorda com 3 chegaram, ou convidados chegaram. Então aqui, pessoal, está errada. Por isso, Dinamarca. E compareceram 23% dos artistas, correto, 23% compareceram ou artistas compareceram. Dinamarca não tem como. 3 é plural, convidados é plural, deveria ser chegaram. Questão número 3. Indique a frase abaixo em que uma outra concordância verbal é possível. Uma outra concordância verbal é possível. Então, assim, ó, o que eu já falei para vocês aqui, ó? Com porcentagem é opcional se possível. A mesma coisa, deixa eu colocar aqui. A mesma coisa, pessoal, ocorrerá quando houver expressões partitivas. É a mesma lógica, opcional. Claro, a gramática fala opcional, tá? O se possível é meu, mas a verdade é opcional se possível. É a mesma lógica. O que é uma expressão partitiva? A maioria de, por exemplo, a metade de, uma porção de, aqui ó, espaço, parte de, aí são ali no parte de, boa parte de, grande parte de, pequena parte de, ou parte de. Alguns exemplos aqui. É a mesma lógica, pessoal. É opcional se for possível. A maioria dos alunos chegou, a maioria dos alunos chegaram. Aqui é possível, ou concorda com a maioria que chegou, ou por atração com alunos que chegaram. É ou, beleza, é possível. Mas, se eu colocasse para vocês, a maioria da turma, observa só, chegou ou chegaram. Não há como colocarmos chegaram, porque a maioria chegou, a turma chegou. Então aqui não é possível. Não é possível. Então, vamos à questão. Muitas coisas envolvem poucas pessoas. Coisas envolvem, só pode ser plural. Cerca de 20% desses tipos de crime acontecem. Ó, são duas coisas importantes aqui. Quando eu tenho, pessoal, cerca de e perto de, estas expressões cerca de e perto de pedem verbo no plural. Verbo no plural. Cerca de 20 pessoas vieram, perto de 50 pessoas ficaram e assim vai. Agora uma observação. Quando vocês usarem cerca de ou perto de e um texto, vocês tendem a arredondar. Não, vocês não podem colocar cerca de 19%. Cerca de 19 pessoas. Não, 19 é um número exato. Tende a arredondar. Então, já vi muita gente usando perto de 28 pessoas. Não,
São 28, né? É perto de 30, certo? Mas, além do cerca de que já pede plural, vocês têm o percentual ainda aqui. Ó. Então, houve vamos assim dizer, pessoal, um acúmulo, né? Mas é plural, não tem. Desses tipos acontecem, 20% pessoal acontecem. Depois, a maioria dos assaltos, expressão partitiva, ocorre, pode ser ocorre, ou poderia concordar com assaltos, ocorrem. Ou seja, pessoal, aqui é possível uma outra concordância verbal, porque eu tenho uma expressão partitiva. Crimes são fenômenos bastante concentrados, crimes são, só pode ser assim. As regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro concentram. Regiões, pessoal, concentram, só pode ser assim. Perfeito. Canadá é o nosso gabarito. Número 4. Chegaram aqui há milhares de anos. Assinale a opção em que se substitui a forma verbal a de maneira mais adequada à norma culta. Pessoal, lembra do seguinte, na língua portuguesa existem os chamados, vamos colocar aqui também, uma paginazinha à parte, existem os chamados verbos impessoais. Professor, quantos verbos impessoais são? São diversos, mas assim, pode pegar provas, os que eles adoram, haver e fazer. Mas vocês não podem falar assim, haver e fazer são sempre impessoais. Não, porque não são. Mas qual é o conceito de verbos impessoais? Os verbos impessoais, eles não têm sujeito. E como eles não têm sujeito, eles ficam na terceira pessoa do singular. Ou seja, eles ficam no singular. E a grande questão é, quando que o verbo haver fica no singular, ou seja, é impessoal? Sempre que ele indicar tempo transcorrido, que foi o caso do enunciado da questão, tempo transcorrido, ou ainda, pessoal, sempre que ele estiver no sentido de existir, ocorrer, acontecer. Já veremos. E o verbo fazer é um verbo impessoal quando ele indicar tempo. E aí é tempo transcorrido, ou ainda é clima, ou ainda é temperatura. Aí vocês não podem ter variação, é singular. Então, nos demais casos, estes verbos flexionam, aqui não flexionam, tá? Então, chegaram aqui há milhares de anos, esse verbo fazer está indicando o tempo transcorrido. Tem que deixar no singular. Claro que aqui até de ouvido, ninguém colocaria chegaram aqui há milhares de anos. Então, aqui eu não tenho uma preocupação, o problema é a questão. Então, assinale a opção em que se substitui a forma verbal a da maneira mais adequada à norma culta. Fazem milhares de anos, não tem como. É impessoal porque ele indica tempo transcorrido, portanto é fácil. Tem milhares de anos. Esse aqui é interessante, pessoal. A Fundação Getúlio Vargas cobra, além do verbo haver e do verbo fazer, a Fundação Getúlio Vargas cobra o verbo ter como verbo impessoal. Então, aqui é uma particularidade bacana que vocês têm de saber. O que vocês têm de saber? Sempre que o verbo ter estiver no sentido de existir, ele será um verbo impessoal. Ou seja,
ele ficará, pessoal, no singular. Como assim, professor? Por exemplo, vou colocar aqui que há um espacinho ainda. Tem 2 livros sobre a mesa. Na verdade, pessoal, nós usamos muito o verbo ter como existir ou haver, enfim. O que eu entendo? Existem 2 livros sobre a mesa. O que significa? Que 2 livros não é sujeito. Por quê? Porque ele é impessoal. E se ele é impessoal, o que significa? Que ele não tem sujeito. Então usamos muito. Ah, tem 2 pessoas ali na frente de casa. Tem 2 pessoas. 2 pessoas não é sujeito. Porque o verbo ter está como existem 2 pessoas. Há 2 pessoas ali na frente de casa. Então isso é importante, hein? É diferente, é diferente. Aqui o verbo ter está, pessoal, indicando ele é impessoal não como existir, mas como tempo transcorrido. Tem milhares de anos, ou seja, faz milhares de anos. Esse tem é sem acento. E mais um detalhe, esse uso, ele é coloquial, tá? Seja indicando tempo transcorrido ou como existir, ele é coloquial. Devem haver. Ah, senhor, calma. Isso aqui é uma locução verbal. Eu tenho o verbo dever, eu tenho o verbo haver. O que é uma locução verbal? É quando eu tenho 2 ou mais verbos relacionados. Importante. Na locução verbal, em uma locução verbal, só há um verbo impessoal. Desculpa. Só há um verbo principal. Tá? Locução verbal. Só há um verbo principal. O que manda? Quem é? É Barbada. Principal é sempre o último. Então, quem manda na locução verbal é o principal, é o último. O que eu quero falar? Quem manda é o haver. E alguns ainda estão dizendo, e daí? E daí que esse verbo haver, ele é impessoal, porque eu poderia falar, pessoal, deve fazer milhares de anos, indica tempo transcorrido. E vocês dirão, e daí? Se ele é impessoal, em toda locução, ele transmite a impessoalidade para o verbo auxiliar. Transmitir a impessoalidade para o verbo auxiliar é deixá-lo no singular. Deve haver milhares de anos. E aí, a correta é Dinamarca. Deve fazer milhares de anos. O fazer indica tempo transcorrido, é uma locução. Ele transmite a impessoalidade para o auxiliar, transmitir a impessoalidade é deixá-lo no singular. Dinamarca. Deve fazer milhares de anos. Tá, e por que não a Equador podem fazer? Mesma coisa. O fazer está indicando o tempo transcorrido. Então ele é impessoal. Ele transmite a impessoalidade para o auxiliar. Isso significa deixá-lo no singular. Pode fazer milhares de anos. Valeu? Foi? Muito bem, muito bem, muito bem. E vamos à última. Assinale a afirmativa que apresenta erro de concordância verbal. Nunca se verão tamanhas barbaridades. Durante a primavera fazia belíssimos dias. Pelo nosso país se faz muitos sacrifícios. Dinamarca, chegou 1 milhão de doses da vacina e Equador, professores, alunos, funcionários, ninguém o tratou mal. Então, nunca se verão tamanhas barbaridades. Que é que nunca se verá tamanhas barbaridades? Sujeito. Então o verbo concorda. Nunca se verão tamanhas barbaridades. Nunca tamanhas barbaridades serão vistas. Durante a primavera fazia belíssimos dias. O verbo fazer está indicando aqui, pessoal, clima. Se ele indica clima, ele é impessoal, ele fica no singular. Portanto, fazia, correto. Pelo nosso país se faz muitos sacrifícios. Que é que se faz? Muitos sacrifícios. Sujeito. Então está errado porque o verbo tem de concordar. Pelo nosso país se fazem muitos sacrifícios. Ou seja, pelo nosso país, muitos sacrifícios são feitos. Aqui houve erro.
Chegou 1 milhão de doses da vacina. Quem é que chegou? 1 milhão de doses, 1 milhão pessoal chegou. Professores, alunos, funcionários, ninguém o tratou mal. Quem é que o tratou mal? Ninguém. O sujeito aqui é ninguém. Muito bem, então finalizamos por aqui a nossa aula envolvendo ali questões de concordância verbal para a Banca Fundação Getúlio Vargas. Beijo no coração e até a próxima aula.